Seja muito bem-vindo ao canal Palavras de Fé e Oração. É uma alegria poder compartilhar com você uma mensagem especial neste tempo tão significativo que é o Natal. Hoje vamos refletir juntos sobre algo profundo e cheio de significado. As lições espirituais que essa data tão especial nos ensina. Afinal, o Natal vai muito além das luzes, dos presentes e das festas. Ele é um lembrete do maior presente que a humanidade já recebeu. O nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, que veio ao mundo para trazer salvação, amor e esperança a todos nós. Ao celebrarmos o Natal, somos convidados a olhar para a história desse evento incrível que mudou o curso da humanidade. Desde o anúncio feito pelos anjos aos pastores, até a viagem dos magos para encontrar o menino Jesus, há tantas lições valiosas que podemos aprender e aplicar em nossas vidas. É sobre isso que vamos falar hoje, as 5 grandes lições que o Natal nos ensina sobre amor e fé. Neste vídeo, vamos explorar como o amor incondicional de Deus, a humildade de Cristo, a generosidade, a esperança e o poder da fé são ensinados de forma tão clara no nascimento de Jesus. Cada uma dessas lições será apresentada com base em passagens da Bíblia, trazendo exemplos práticos e reflexões para aquecer seu coração. Então prepare-se para uma jornada que vai além do que os olhos podem ver e toca o espírito. O Natal não é apenas um evento histórico, mas uma demonstração do profundo amor de Deus por cada um de nós. Ele nos lembra que, em meio aos desafios da vida, podemos encontrar paz, alegria e direção no verdadeiro significado desta data. Fique comigo até o final, porque temos também uma oração especial que será feita por você e sua família, pedindo bênçãos e renovação da fé neste Natal. Vamos juntos refletir, aprender e nos encher do verdadeiro espírito natalino, aquele que vem do coração de Deus para o nosso. Que o Espírito Santo toque o seu coração enquanto falamos sobre essas 5 lições que o Natal nos traz. Afinal, Jesus Cristo é o centro dessa celebração e, através dele, podemos experimentar um amor que transforma e renova. Vamos começar. Lição 1. O amor incondicional de Deus. O Natal nos ensina, antes de qualquer coisa, sobre o amor incondicional de Deus. Esse amor é tão profundo, tão grandioso, que é difícil compreendê-lo plenamente com a nossa mente humana. É um amor que ultrapassa barreiras, que não depende de nossos méritos ou falhas, mas que nos alcança de forma completa em todas as áreas da nossa vida. A prova mais clara e poderosa desse amor está registrada em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem nos lembra que Deus não apenas declarou seu amor por nós, Ele demonstrou esse amor com uma ação incomparável, entregando seu único Filho para nos salvar. No Natal, celebramos o momento em que esse plano de amor começou a se concretizar de forma visível. Jesus, o Filho de Deus, nasceu como um bebê indefeso em Belém, vindo ao mundo não como um rei cercado de pompa e glória terrena, mas como um servo humilde. Esse ato é uma declaração clara de que Deus nos ama exatamente como somos, em nossas fraquezas, nossas lutas e até mesmo em nossos momentos de erro. Ele enviou Jesus para nos resgatar, mostrando que não há limite para o quanto Ele nos ama. O amor de Deus é incondicional, porque não depende de quem somos ou do que fazemos. Muitas vezes nos sentimos indignos desse amor. Talvez você já tenha pensado: será que Deus realmente me ama depois de tudo o que fiz? A resposta é um retumbante sim. O amor de Deus não é baseado em nossas ações, mas na sua natureza. Ele é amor. 1 João 4:8. Esse amor é tão grande que Ele escolheu se aproximar de nós.
mesmo quando estávamos distantes dele. Podemos ver isso claramente no relato do Natal. Os primeiros a receberem a notícia do nascimento de Jesus foram os pastores, homens simples, humildes e muitas vezes desprezados pela sociedade da época. Deus os escolheu para serem os primeiros a adorar o Salvador, mostrando que o seu amor não é exclusivo para os poderosos ou perfeitos, mas para todos, para mim, para você e para cada pessoa no mundo. O amor incondicional de Deus também é um convite. Ele nos chama a aceitarmos esse presente, essa salvação, e a vivermos em um relacionamento próximo com Ele. Assim como os magos do Oriente viajaram grandes distâncias para adorar o menino Jesus, somos chamados a nos aproximar dele com o coração aberto, reconhecendo o quanto somos amados. Neste Natal, pare por um momento e reflita sobre esse amor. Pense em tudo o que Deus fez para mostrar o quanto Ele se importa com você. Ele enviou seu Filho para viver entre nós, para ensinar, curar, servir e, finalmente, morrer em nosso lugar. Isso é amor em sua forma mais pura e perfeita. Ao meditarmos sobre essa lição, somos desafiados a amar como Deus nos ama. Isso significa amar não apenas aqueles que nos tratam bem, mas também aqueles que nos decepcionam ou nos machucam. É um amor que perdoa, que acolhe, que busca o bem do outro sem esperar algo em troca. Deus deu o maior presente no primeiro Natal, Jesus Cristo. Ele nos mostrou que o verdadeiro amor é sacrificial, generoso e inabalável. E agora Ele nos convida a aceitar esse amor, vivê-lo e compartilhá-lo com o mundo ao nosso redor. Que essa primeira lição do Natal, o amor incondicional de Deus, transforme o seu coração e inspire você a viver com gratidão e propósito. Afinal, você é amado por um Deus que não poupou esforços para mostrar o quanto você é importante para Ele. Isso é algo que vale a pena celebrar e espalhar para o mundo. Lição 2. A humildade de Cristo. Uma das lições mais profundas que o Natal nos ensina é sobre a humildade de Cristo. Ao olharmos para o nascimento de Jesus, percebemos que ele não veio ao mundo como um rei terreno, cercado de riquezas, pompa ou privilégios. Pelo contrário, ele escolheu o caminho mais simples e humilde, demonstrando que a verdadeira grandeza não está no poder ou na posição, mas na capacidade de servir com amor e pureza de coração. A Bíblia nos conta que Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade, longe do glamour e das atenções das grandes metrópoles da época. Em Lucas 2:7 lemos: "E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Este simples versículo já carrega uma mensagem poderosa. O Filho de Deus, o Criador do universo, nasceu em um estábulo, deitado em uma manjedoura, um lugar destinado a alimentar animais. Essa cena contrasta com as expectativas humanas. Se imaginássemos o nascimento de um rei ou de um líder tão importante, pensaríamos em palácios, riquezas e celebrações grandiosas. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira glória de Deus não está nas aparências externas, mas na simplicidade e no coração humilde. Ele escolheu começar sua vida terrena de forma a nos mostrar que não precisamos buscar grandeza aos olhos do mundo, mas sim nos tornarmos humildes diante de Deus. O apóstolo Paulo descreve essa humildade de Cristo de forma maravilhosa em Filipenses 2:6-8. Ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Essa passagem nos mostra que a humildade de Cristo começou no seu nascimento e continuou ao longo de toda a sua vida. Jesus não buscou privilégios ou reconhecimento. Ele viveu como servo, ajudando, curando, ensinando e entregando sua própria vida em favor da humanidade. Olhando para a cena do Natal, somos convidados a refletir sobre a humildade em nossas próprias vidas. Será que estamos dispostos a abrir mão de nosso orgulho, de nossos desejos egoístas, para servir aos outros? A humildade de Cristo nos ensina que o verdadeiro valor está em reconhecer nossa dependência de Deus e em nos colocarmos à disposição para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Além disso, a humildade nos ajuda a nos relacionarmos melhor com os outros. Jesus não fez distinção de pessoas. Ele acolheu pastores, pescadores, leprosos, crianças e até mesmo aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Essa atitude nos ensina a valorizar as pessoas pelo que são, e não pelo que possuem ou pelo que podem nos oferecer. O Natal também nos lembra que muitas vezes Deus opera de forma poderosa nas coisas simples e humildes. Assim como Ele escolheu uma manjedoura para ser o berço de seu filho, Ele pode usar nossas vidas, por mais simples ou imperfeitas que pareçam, para realizar grandes coisas. Quando nos esvaziamos de nós mesmos e permitimos que Deus nos molde, somos capazes de refletir a humildade de Cristo ao mundo. Neste Natal, deixe a humildade de Cristo inspirar sua vida. Talvez isso signifique oferecer um gesto de serviço a alguém que precisa, perdoar alguém que lhe ofendeu, ou simplesmente abrir mão de algo para abençoar outra pessoa. A humildade não é fraqueza, pelo contrário, é uma demonstração de força interior e confiança em Deus. Que possamos nos lembrar de que Jesus, sendo o Rei dos Reis, escolheu o caminho mais humilde para nos ensinar que a verdadeira grandeza está em amar, servir e viver de acordo com a vontade de Deus. Que essa lição transforme nossos corações e nos ajude a viver com mais simplicidade, gratidão e entrega neste Natal e em todos os dias de nossas vidas. Jesus nos mostrou que a humildade é a chave para nos aproximarmos de Deus e de nossos semelhantes. Assim como Ele desceu do céu para estar conosco, que possamos descer do pedestal do orgulho e caminhar lado a lado com aqueles ao nosso redor, compartilhando o amor de Cristo em atos de serviço e compaixão. A humildade de Cristo é um presente que transforma, e ao vivermos com esse espírito, refletimos o caráter de nosso Salvador para o mundo. Afinal, foi na simplicidade de uma manjedoura que o maior de todos os milagres aconteceu. Deus se fez homem para nos salvar. Isso por si só é o maior exemplo de humildade e amor que podemos seguir. Lição 3. O valor da generosidade. O Natal é um tempo de compartilhar, dar e receber. Porém, muito além dos presentes materiais, o verdadeiro espírito dessa data está em expressarmos o amor de Deus por meio da generosidade. A história do nascimento de Jesus nos ensina que a generosidade é mais do que uma simples troca de bens. Ela é uma atitude do coração, um reflexo do caráter de Deus que nos convida a ofertar com alegria e propósito. A Bíblia nos oferece um exemplo claro de generosidade na visita dos magos ao menino Jesus. Em Mateus 2:11, lemos: "E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra." Esses presentes eram símbolos valiosos e profundamente significativos. O ouro representava a realeza de Jesus, o incenso sua divindade e a mirra antecipava seu sacrifício como Salvador. Os magos viajaram longas distâncias, enfrentaram dificuldades e ainda assim se prostraram diante de Jesus, oferecendo o que tinham de melhor. Esse ato de generosidade nos ensina que dar é uma forma de adoração.
Quando somos generosos, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus e que Ele nos chama a usar nossos recursos, sejam materiais, espirituais ou emocionais, para abençoar outros e glorificar seu nome. A generosidade, no entanto, não está limitada ao valor ou à grandiosidade do que oferecemos. Deus valoriza a intenção do nosso coração mais do que o tamanho de nossa doação. Isso nos lembra da história da viúva pobre em Marcos 12, 42, 44. Enquanto outros ofereciam grandes somas de dinheiro, ela deu apenas 2 pequenas moedas, tudo o que possuía. Jesus a elogiou, dizendo que ela havia dado mais do que todos os outros, porque sua generosidade veio de um lugar de sacrifício e fé. No Natal, somos chamados a refletir sobre o que podemos oferecer aos outros. Nem sempre será algo material. Muitas vezes, o maior presente que podemos dar é nosso tempo, nossa atenção, nosso perdão ou uma palavra de encorajamento. Em um mundo onde tantas pessoas enfrentam solidão, dor e dificuldades, atos simples de generosidade podem transformar vidas. Ser generoso é um reflexo do caráter de Deus. O maior exemplo disso é o próprio Natal, onde Deus nos deu o presente mais valioso, seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência da generosidade divina. Dar algo de valor incomparável sem esperar nada em troca. Outro ponto importante sobre a generosidade é que ela nos ajuda a combater o egoísmo e a cobiça. Em nossa cultura moderna, muitas vezes somos tentados a acumular bens e a nos concentrar apenas em nossas próprias necessidades. No entanto, o Natal nos desafia a olhar para além de nós mesmos, a perceber as necessidades dos outros e a agir com compaixão. Podemos começar pequenos. Talvez seja ajudar um vizinho que está passando por dificuldades, oferecer uma refeição a alguém em situação de rua, ou até mesmo dedicar tempo para ouvir alguém que precisa de apoio emocional. O que importa não é o tamanho do ato, mas o coração com o qual ele é realizado. A generosidade também é contagiante. Quando escolhemos ser generosos, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Assim, criamos um ciclo de amor e bondade que reflete o reino de Deus aqui na terra. Esse espírito é especialmente importante no Natal, mas deve se estender para todos os dias do ano. Jesus nos ensinou que é mais abençoado dar do que receber. Atos 20, 35. Essa verdade se manifesta quando percebemos a alegria que sentimos ao ajudar alguém, ao ver um sorriso provocado por nossa atitude de bondade ou ao experimentar a paz de saber que fomos fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. Neste Natal, pergunte a si mesmo: como posso ser mais generoso? Talvez Deus esteja colocando no seu coração alguém que precisa de ajuda, seja material, emocional ou espiritual. Esteja atento a essas oportunidades de ser canal da generosidade divina na vida de outras pessoas. Que possamos aprender com os magos, com a viúva pobre e, acima de tudo, com o exemplo do próprio Deus, que nos deu tudo o que possuía de mais precioso. Que a generosidade transforme nosso Natal em uma oportunidade de espalhar amor, esperança e fé ao nosso redor. Lembre-se, o valor da generosidade não está no que você dá, mas no amor com que você dá. Que o Natal inspire em nós esse espírito de compartilhar, abençoar e ser luz no mundo, assim como Jesus veio como a luz para iluminar nossas vidas. Lição 4. A importância da esperança. O Natal é, acima de tudo, um tempo de esperança. A história do nascimento de Jesus nos lembra que, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras, a esperança em Deus pode nos sustentar e nos direcionar.
A chegada de Jesus ao mundo foi a concretização de uma promessa feita séculos antes, mostrando que Deus é fiel e que podemos confiar plenamente em suas palavras. Em Isaías 9:6, encontramos uma das mais belas profecias sobre o nascimento do Salvador. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa promessa trouxe esperança ao povo de Israel, que vivia sob opressão e sofrimento. Eles aguardavam ansiosamente por um Salvador. E o nascimento de Jesus foi a realização dessa expectativa, provando que Deus nunca abandona seu povo. A esperança que o Natal traz é diferente da esperança comum que encontramos no mundo. Não é uma mera expectativa de que as coisas melhorem por acaso, mas uma confiança firme em Deus, que tem planos perfeitos para nossas vidas. É uma esperança fundamentada na fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas, mesmo quando os tempos parecem sombrios. Ao olharmos para a história do Natal, percebemos como a esperança está presente em cada detalhe. Maria, ao receber a notícia do anjo Gabriel de que seria a mãe do Salvador, confiou no plano de Deus, mesmo sem entender completamente o que aquilo significava. José, em obediência e fé, aceitou o papel de pai terreno de Jesus, acreditando na promessa divina. Os pastores e os magos, ao seguirem os sinais de Deus, encontraram em Jesus a concretização da esperança de toda a humanidade. O Natal nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. O nascimento de Jesus em uma simples manjedoura nos mostra que a esperança de Deus não depende de luxo ou facilidade. Ela floresce onde há fé e disposição para acreditar que Deus tem um propósito maior. Essa lição é especialmente relevante em nossos dias. Vivemos em um mundo marcado por desafios, incertezas e dores. Muitas pessoas enfrentam problemas que parecem insuperáveis: doenças, crises financeiras, solidão, conflitos familiares. No entanto, o Natal nos lembra que a história não termina no sofrimento. Assim como Deus cumpriu sua promessa ao enviar Jesus, Ele continua sendo fiel e nos convida a colocar nossa esperança nele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não é algo que produzimos por conta própria. Ela é um presente de Deus, concedido por meio do Espírito Santo. É uma esperança que nos renova, mesmo em meio às dificuldades, e nos dá força para perseverar. O Natal nos desafia a sermos portadores dessa esperança para o mundo. Assim como os anjos anunciaram boas novas aos pastores, somos chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que estão ao nosso redor. Muitas pessoas precisam ouvir que há uma esperança viva em Jesus, uma esperança que transforma vidas e nos dá propósito. A esperança também nos leva a enxergar além do presente. O nascimento de Jesus foi apenas o início de uma história de redenção que culmina na promessa de vida eterna. O Natal nos lembra de que há algo muito maior reservado para aqueles que creem em Deus. Não importa quão difícil seja o momento atual, há uma esperança eterna que nunca nos decepcionará. Neste Natal, pergunte a si mesmo: onde está a minha esperança? Ela está em coisas passageiras, como bens materiais ou reconhecimento humano? Ou está firmada em Jesus, a rocha inabalável? A verdadeira esperança não se abala com os ventos da vida, porque está fundamentada em um Deus que é imutável e fiel. Deixe o Natal renovar sua esperança. Assim como os pastores foram guiados pela luz dos anjos e os magos pela estrela no céu, permita que a luz de Jesus guie seus passos. Que
que a esperança no Salvador traga paz ao seu coração e o encoraje a enfrentar cada desafio com fé e coragem. Que possamos viver com essa certeza. Deus é conosco, Emanuel. Ele veio ao mundo para nos salvar, e sua presença em nossas vidas é a maior prova de que a esperança nunca morre. Através de Jesus, temos a certeza de que dias melhores virão, porque Deus está no controle e suas promessas jamais falham. Neste Natal, celebre a esperança viva que nasceu em Belém e compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ser lembrados de que há luz, mesmo nos dias mais sombrios. A esperança em Jesus é o maior presente que podemos receber e oferecer ao mundo. Lição 5. O poder da fé. O Natal nos ensina uma lição fundamental sobre o poder da fé. Desde o momento em que Deus revelou seu plano para trazer o Salvador ao mundo, vemos como a fé foi essencial para que os personagens da história do Natal pudessem cumprir seus papéis. Essa lição nos convida a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente seus caminhos, e a crer que Ele é fiel para cumprir suas promessas. A história de Maria é um exemplo impressionante de fé. Em Lucas 1:38, após receber a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela seria a mãe do Salvador, Maria respondeu: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Imagine o que isso significava para uma jovem comum de sua época. Aceitar algo que parecia impossível aos olhos humanos. Conceber um filho sendo virgem. Maria não apenas acreditou na mensagem do anjo, mas entregou sua vida completamente aos planos de Deus. Sua fé tornou possível o nascimento de Jesus, o maior presente que a humanidade já recebeu. José também demonstrou uma fé admirável. Ao descobrir que Maria estava grávida antes do casamento, ele planejava deixá-la em segredo para não expô-la à vergonha pública. No entanto, após receber a orientação de um anjo em sonho, ele confiou no plano de Deus e assumiu seu papel como pai terreno de Jesus. Mateus 1:20-24. A fé de José foi fundamental para proteger e sustentar a família que traria ao mundo o Salvador. Os pastores e os magos também são exemplos de fé no Natal. Os pastores, ao ouvirem a mensagem dos anjos, imediatamente deixaram tudo para encontrar o menino Jesus em Belém. Lucas 2:15-16. Eles acreditaram na palavra de Deus e responderam com obediência e alegria. Da mesma forma, os magos do Oriente viajaram longas distâncias, guiados apenas por uma estrela, para encontrar e adorar o recém-nascido rei. Mateus 2:1-12. Esses gestos de fé nos mostram que quando confiamos em Deus, Ele nos conduz ao cumprimento de suas promessas. A fé, no contexto do Natal, nos ensina a acreditar em coisas que parecem impossíveis. Em Hebreus 11:1, encontramos a definição perfeita. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O nascimento de Jesus é a prova de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando parece improvável ou distante. Ele havia prometido um Salvador desde os tempos de Adão e Eva, reafirmado essa promessa a Abraão e a Davi e finalmente cumpriu-a no tempo perfeito com o nascimento de Cristo. Essa lição sobre o poder da fé nos desafia a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, enfrentamos situações em que a solução parece impossível ou o futuro incerto. Talvez você esteja passando por um momento assim agora. O Natal nos lembra que assim como Deus foi fiel no passado, Ele continuará sendo fiel hoje e sempre. Nossa fé em Deus nos dá força para enfrentar os desafios e esperança para esperar pelo cumprimento de suas promessas. Outra lição importante é que a fé nos move à ação. Maria, José, os pastores e os magos não apenas acreditaram, eles agiram de acordo com o que Deus lhes revelou. A verdadeira fé nos leva a obedecer,
mesmo quando não temos todas as respostas ou quando o caminho parece difícil. Quando confiamos em Deus e seguimos sua direção, Ele abre portas e nos guia para o seu propósito. O poder da fé também nos conecta ao sobrenatural. Através da fé, experimentamos a presença de Deus em nossas vidas e vemos seu poder em ação. O nascimento de Jesus foi um milagre, mas não foi o último. Deus continua realizando milagres em nossas vidas quando escolhemos confiar nele e viver pela fé. Neste Natal, permita que a lição sobre o poder da fé renove sua confiança em Deus. Lembre-se de que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Efésios 3:20. Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades ou incertezas, saiba que Deus é fiel e está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. Assim como Maria e José, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando o futuro é incerto. Assim como os pastores e os magos, somos convidados a responder à voz de Deus com fé e obediência. O poder da fé nos transforma, nos fortalece e nos conduz ao cumprimento dos planos de Deus para nossas vidas. Que este Natal seja uma oportunidade de renovar sua fé em Deus e no propósito que Ele tem para você. Assim como Ele cumpriu sua promessa ao enviar Jesus, Ele também cumprirá tudo o que prometeu àqueles que confiam nele. A fé é o presente que nos conecta ao coração de Deus e nos dá força para perseverar. Coloque sua fé no Salvador que nasceu em Belém. Ele é a prova viva de que Deus está conosco e de que, em Cristo, podemos enfrentar qualquer desafio, confiando que Ele está sempre no controle. Que o poder da fé transforme seu Natal e todos os dias da sua vida. O Natal é muito mais do que uma data comemorativa. Ele é um lembrete vivo do amor de Deus por nós e do propósito que Ele tem para nossas vidas. Ao refletirmos sobre as 5 lições que essa celebração nos traz, o amor incondicional de Deus, a humildade de Cristo, o valor da generosidade, a importância da esperança e o poder da fé. Somos desafiados a viver de forma mais alinhada ao coração de Deus. O amor de Deus nos envolve completamente e nos lembra que fomos criados com um propósito eterno. A humildade de Cristo nos ensina a importância de servir e de viver com simplicidade, reconhecendo que a verdadeira grandeza está em nos colocarmos à disposição de Deus e dos outros. A generosidade, por sua vez, nos convida a compartilhar o que temos, seja material ou espiritual, espalhando o amor de Deus ao nosso redor. A esperança que o Natal nos traz é um farol em meio às tempestades da vida, apontando para a fidelidade de Deus e suas promessas eternas. Por fim, o poder da fé nos dá força para confiar em Deus, mesmo quando os desafios são grandes e as respostas parecem distantes. Essas lições não são apenas para o período natalino, mas para serem vividas todos os dias. O nascimento de Jesus não foi um evento isolado. Foi o início de uma história de salvação que nos impacta até hoje. Assim como Maria, José, os pastores e os magos, somos chamados a viver com fé, esperança e amor, respondendo ao convite de Deus com obediência e gratidão. Neste Natal, que possamos abrir nossos corações para o verdadeiro significado dessa data. Não deixe que as preocupações ou distrações tirem o foco do que realmente importa. Jesus Cristo, o maior presente que Deus nos deu. Que essa celebração seja marcada pela presença dele em sua vida e pela transformação que somente Ele pode trazer. Desafie-se a viver o espírito do Natal. Seja um reflexo do amor de Deus para os outros. Compartilhe generosidade, pratique a humildade, renove sua esperança e fortaleça sua fé. Deixe que o nascimento de Cristo inspire você a ser luz no mundo, assim como Ele é a luz que nos guia.
Antes de finalizarmos, vamos fazer uma oração final sobre o Natal do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento especial, nos colocamos diante de Ti com gratidão em nossos corações. Obrigado por nos lembrar, através do Natal, do Teu imenso amor por nós. Obrigado por enviar Teu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para ser nossa luz, nossa esperança e nossa salvação. O nascimento dele é a prova viva de que Tu nunca nos abandonas e de que Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Senhor, ajuda-nos a viver as lições que o Natal nos ensina, que possamos compreender e refletir o Teu amor incondicional em nossas palavras e ações. Ensina-nos a viver com humildade, seguindo o exemplo de Cristo, que se fez servo para nos salvar. Dá-nos um coração generoso, disposto a compartilhar o que temos e a abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Renova nossa esperança, Senhor, especialmente nos momentos de dificuldade. Lembra-nos de que Tu és o Deus que cumpre promessas e que em Ti sempre há um futuro cheio de paz e propósito. Fortalece também nossa fé, para que possamos confiar plenamente em Ti, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Pedimos que abençoes nossas famílias, amigos e todas as pessoas que amamos. Que neste Natal, Teu amor reine em nossos lares, trazendo união, alegria e paz. Abençoa também aqueles que estão enfrentando desafios, solidão ou sofrimento. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua presença em suas vidas. Senhor, entregamos a Ti o ano que está por vir. Que possamos caminhar em Tua direção, guiados pelo Teu Espírito Santo. Que as lições do Natal nos acompanhem todos os dias, inspirando-nos a viver para a Tua glória. Te agradecemos por Jesus, o maior presente que poderíamos receber. Ele é a razão pela qual celebramos o Natal e a fonte de nossa alegria e salvação. Em nome dele, oramos e Te louvamos. Amém. Que a paz de Cristo esteja sobre você e sua família neste Natal. Que Ele encha seu coração de alegria, renove sua fé e o capacite a viver segundo os propósitos dele. Que o amor, a humildade, a generosidade, a esperança e a fé sejam marcas constantes em sua vida. Um Natal abençoado para você. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas. Que o verdadeiro espírito do Natal alcance muitas vidas, trazendo transformação e renovação para todos. Deus abençoe você.